Imagine uma terra onde o vento não para, onde o frio corta a pele e as paisagens não deixam dúvidas de que foi esculpidas pelo próprio Deus. Essa é a Patagônia, o reino dos ventos, um lugar onde apenas os mais fortes sobrevivem. Aqui, animais e plantas enfrentam diariamente desafios que poucos seres vivos poderiam suportar. Mas, como eles conseguem? Qual é o segredo da sobrevivência nesse ambiente tão hostil? Prepare-se para descobrir um mundo onde a natureza nos ensina lições valiosas de resiliência, adaptação e equilíbrio. A Patagônia não é apenas um cenário remoto, é um verdadeiro testemunho da criação de Deus e da incrível capacidade de vida que floresce mesmo nos cantos mais extremos do planeta. Na vastidão gelada da Patagônia, os ventos constantes e as temperaturas extremas criam um desafio diário para os habitantes dessa terra remota. Muitos animais, como o guanaco, desenvolveram uma pelagem densa que os protege do frio cortante e das rajadas de vento, enquanto os condores andinos, com suas asas largas, usam as correntes de ar para planar com facilidade, economizando energia. Essas adaptações demonstram a incrível resiliência das espécies que chamam essa região de lar. Além da fauna, a flora também tem seu próprio jeito de resistir às intempéries da Patagônia. Plantas rasteiras e resistentes, como o arbusto calafate, crescem próximas ao solo para evitar os ventos, que podem atingir velocidades impressionantes. Essas plantas são capazes de sobreviver com pouca água e em condições de solo pobre, o que reforça a ideia de que na Patagônia apenas os mais adaptados prosperam. Para quem visita essa região, é uma lição viva de como a natureza pode se ajustar até mesmo aos ambientes mais inóspitos. Olhando de perto, o ciclo de vida na Patagônia é um reflexo das maravilhas da criação de Deus. Desde as aves migratórias, que atravessam milhares de quilômetros, até os pinguins de Magalhães, que retornam anualmente para procriar em suas praias congeladas, todos os seres seguem uma coreografia perfeita. E assim, entre ventos ferozes e paisagens congeladas, a fauna e flora da Patagônia continuam a prosperar em uma dança de sobrevivência admirável. Os ventos da Patagônia são implacáveis, atingindo velocidades que tornam a sobrevivência difícil para muitas espécies. O guanaco, por exemplo, vive em grupos para minimizar o impacto dessas rajadas de vento frio. Insetos e pequenos animais adaptaram suas estruturas corporais para se moverem com eficiência, enquanto as aves aproveitam as correntes de ar para se deslocar sem gastar muita energia. Até os maiores predadores, como o puma, precisam calcular cuidadosamente seus movimentos para não desperdiçar energia valiosa. A luta pela sobrevivência se intensifica com a escassez de recursos. As plantas precisam resistir ao vento constante e à falta de umidade, desenvolvendo raízes profundas para extrair o máximo de água possível. Para os animais, isso significa que eles devem estar constantemente em busca de novos locais para encontrar abrigo e alimento. As espécies nativas aprenderam a usar o vento a seu favor, como os condores, que voam sem esforço por longas distâncias. Esse ambiente hostil também moldou o comportamento das espécies da Patagônia. Muitos animais migraram para áreas mais protegidas, enquanto outros desenvolveram estratégias para enfrentar as condições adversas. A interação entre fauna, flora e os ventos constantes cria um ecossistema dinâmico, onde cada espécie encontrou uma forma única de prosperar, mesmo em face das adversidades. O clima da Patagônia é marcado por suas temperaturas extremas e mudanças climáticas imprevisíveis. As temperaturas podem variar drasticamente, com dias de calor intenso, seguidos por noites congelantes. Os animais que vivem nessa região, como o guanaco e a raposa cinzenta,
adaptaram-se para sobreviver migrando conforme as estações. Durante o inverno, eles se abrigam em áreas mais protegidas, enquanto no verão exploram as planícies abertas em busca de alimento. A flora local também sofreu uma intensa adaptação ao clima. Árvores como a lenga e arbustos como o calafate resistem aos ventos frios e ao solo pobre, utilizando estratégias como o crescimento rasteiro para evitar a perda de umidade. As plantas patagônicas aprenderam a sobreviver com pouca água e nutrientes, enquanto continuam a fornecer abrigo e alimento para a fauna local. Elas são um exemplo claro de resiliência e persistência. Esse ciclo natural de adaptação climática faz parte do equilíbrio patagônico. As espécies da região aprenderam a enfrentar as condições mais difíceis, ajustando seus hábitos e comportamentos. Na Patagônia, a sobrevivência depende da flexibilidade e da capacidade de se adaptar a um ambiente em constante mudança, criando um espetáculo de resistência e superação. Os glaciares da Patagônia não são apenas formações de gelo majestosas, eles sustentam um ecossistema único e vibrante. Sob a superfície gelada, pequenos organismos, como algas e bactérias, prosperam em condições extremas. Esses micro-organismos são a base de uma cadeia alimentar que sustenta espécies marinhas maiores, como peixes, focas e aves, que se adaptaram para caçar nas águas frias. As focas leopardo, por exemplo, utilizam os glaciares como plataforma de caça. Elas esperam que peixes e pinguins passem perto do gelo para atacá-los com rapidez. Essas espécies desenvolveram habilidades específicas para se mover entre o gelo e a água, garantindo sua sobrevivência em um ambiente tão hostil. Até os pinguins de Magalhães usam os glaciares como locais de reprodução, protegendo seus filhotes do clima extremo. Os glaciares também têm uma função reguladora no clima da Patagônia. Eles afetam o padrão dos ventos e das correntes oceânicas, criando microclimas que favorecem a vida ao seu redor. Assim, a interação entre gelo e vida forma um ciclo essencial para a biodiversidade patagônica, onde cada espécie, e por menor que seja, desempenha um papel crucial no ecossistema. O guanaco é um símbolo de resistência na Patagônia, com sua capacidade de prosperar em condições tão adversas. Esse parente da lhama desenvolveu uma pelagem espessa para se proteger do frio, além de uma notável habilidade de conservar água, necessária para sobreviver nas regiões mais áridas. Sua dieta consiste em plantas que outras espécies não conseguem consumir, permitindo-lhe se alimentar em áreas inóspitas. Outro aspecto fascinante do guanaco é sua capacidade de correr a velocidades impressionantes, o que o ajuda a escapar de predadores como o puma. Ele pode alcançar até 56 km por hora, tornando-se um dos animais mais rápidos da Patagônia. Esse comportamento é essencial para sua sobrevivência, já que a vegetação rasteira da região oferece pouco abrigo contra os predadores. Além disso, o guanaco vive em grupos organizados, o que aumenta suas chances de sobrevivência. Esses grupos se protegem mutuamente e conseguem cobrir grandes distâncias em busca de alimento. O guanaco exemplifica a resiliência das espécies da Patagônia, utilizando tanto sua inteligência quanto suas habilidades físicas para prosperar em um ambiente desafiador. A raposa patagônica, ou raposa cinzenta, é um mestre da camuflagem na vastidão da Patagônia. Sua pelagem muda de cor ao longo do ano, tornando-se mais clara no inverno para se misturar com a neve e mais escura no verão, quando o solo exposto predomina. Essa habilidade de camuflagem é vital para se proteger de predadores e também para caçar pequenos roedores e aves. Essas raposas são caçadoras oportunistas, capazes de adaptar sua dieta às condições da região. Elas se alimentam de pequenos mamíferos, insetos e até frutas, aproveitando os escassos recursos disponíveis. Para se proteger do vento e do frio, elas cavam tocas onde se abrigam e criam seus filhotes, evitando a exposição excessiva ao ambiente adverso. A camuflagem não é sua única estratégia de sobrevivência. A raposa patagônica também é muito ágil, o que lhe permite fugir rapidamente de predadores maiores. Esse conjunto de adaptações torna essa espécie extremamente bem-sucedida na Patagônia,
demonstrando como os animais podem evoluir para enfrentar as condições mais desafiadoras. Todos os anos, diversas espécies de aves migratórias escolhem a Patagônia como ponto de descanso em suas longas viagens. Entre elas, o flamingo chileno se destaca, cruzando grandes distâncias para encontrar as águas rasas e ricas em nutrientes da região. Esses lagos e planícies salinas são o ambiente ideal para se alimentar e preparar-se para o próximo trecho de sua migração. A Patagônia também recebe aves costeiras, como o maçarico de bico fino, que aproveitam as baías protegidas para se alimentar de pequenos crustáceos e insetos. Essas aves dependem do ritmo das marés e das correntes oceânicas para encontrar alimento suficiente antes de continuar suas longas jornadas migratórias para regiões mais quentes. As migrações dessas aves são espetáculos impressionantes da natureza, evidenciando a incrível resistência e capacidade de adaptação das espécies. Mesmo enfrentando ventos fortes e mudanças bruscas de clima, as aves migratórias utilizam a Patagônia como um ponto crucial em suas rotas, demonstrando a importância dessa região para a biodiversidade global. Os pinguins de Magalhães são conhecidos por sua incrível resistência às águas geladas e turbulentas da Patagônia. Adaptados para passar grande parte de suas vidas no mar, esses pinguins possuem uma camada de gordura espessa que os mantém aquecidos. Suas penas impermeáveis são outra proteção contra o frio, ajudando-os a sobreviver em temperaturas extremamente baixas. Durante a temporada de reprodução, esses pinguins formam grandes colônias em praias isoladas. Os pares constroem ninhos cavando buracos na areia ou entre vegetação rasteira, onde protegem seus ovos dos ventos cortantes e dos predadores. O vínculo entre os casais é forte e muitos retornam ao mesmo local a cada ano para reproduzir. Esses pinguins enfrentam desafios constantes, tanto no mar quanto em terra. Eles precisam viajar longas distâncias para encontrar comida, enfrentando correntes oceânicas e predadores marinhos. Sua habilidade de navegar em águas frias e se adaptar ao ambiente costeiro os torna verdadeiros guerreiros dos mares gelados da Patagônia. O puma patagônico, também conhecido como leão da montanha, é o predador de topo dessa região. Sua pelagem espessa e sua camuflagem natural o tornam quase invisível em meio às montanhas e planícies rochosas. Ele é um caçador solitário e ágil, capaz de cobrir grandes distâncias em busca de presas como guanacos, lebres e aves de grande porte. Esse predador é extremamente furtivo, utilizando o terreno acidentado da Patagônia a seu favor. Ele se esconde entre as rochas e avança lentamente em direção à sua presa, atacando com precisão cirúrgica. A escassez de presas na região significa que o puma precisa ser um caçador eficiente, planejando seus ataques com cuidado para garantir que sua energia não seja desperdiçada. Embora seja um caçador formidável, o puma também enfrenta dificuldades no ambiente rigoroso da Patagônia. As longas distâncias entre áreas com presas e as condições climáticas severas tornam a caça um desafio constante. No entanto, sua adaptabilidade e força fazem dele um dos predadores mais bem-sucedidos da região. Apesar do clima severo, a flora da Patagônia é incrivelmente diversa, com plantas adaptadas para sobreviver ao vento constante e à falta de umidade. O arbusto calafate é um exemplo icônico, com suas pequenas frutas azuis que fornecem alimento para aves e pequenos mamíferos. Essas plantas crescem perto do solo, resistindo aos ventos fortes e aproveitando ao máximo a pouca água disponível. Outro exemplo notável é a lenga, uma árvore que cresce em regiões mais frias e de altitude elevada. Sua casca espessa protege contra o frio e suas folhas caem no inverno para economizar energia. Essas árvores fornecem abrigo para várias espécies de animais, criando pequenos ecossistemas em torno de suas raízes. A flora da Patagônia é um testemunho da adaptabilidade da vida. As plantas não apenas sobrevivem em condições adversas, mas também desempenham um papel vital na manutenção do ecossistema. Elas fornecem abrigo, alimento e um refúgio seguro para muitas espécies de fauna, mostrando a interdependência entre todas as formas de vida na região. As águas geladas que banham as costas da Patagônia são ricas em vida marinha, abrigando uma variedade de espécies.
A baleia franca austral migra anualmente para a região, onde encontra águas calmas para dar à luz e amamentar seus filhotes. Essas majestosas baleias são um símbolo de conservação, protegidas em diversas áreas da Patagônia. Os lobos marinhos também habitam as costas rochosas da região. Eles formam grandes colônias e usam as rochas para se aquecer ao sol, fugindo das águas frias. Esses mamíferos são habilidosos caçadores, capazes de mergulhar a grandes profundidades em busca de peixes e lulas que constituem sua principal fonte de alimento. A vida marinha da Patagônia é rica e variada, sustentada pelas correntes oceânicas frias que trazem nutrientes das profundezas. Desde pequenos peixes e crustáceos até grandes mamíferos, todos dependem dessas águas para sobreviver. O ecossistema marinho patagônico é um dos mais importantes do hemisfério sul, repleto de vida e mistério. As correntes oceânicas que circulam pelas costas da Patagônia desempenham um papel essencial na manutenção do ecossistema marinho. Essas correntes frias trazem nutrientes das profundezas, criando um ambiente propício para a proliferação de diversas formas de vida. Espécies como peixes e crustáceos se alimentam desses nutrientes, formando a base da cadeia alimentar. Além de nutrir a vida marinha, as correntes também influenciam o clima da região. Elas ajudam a regular as temperaturas costeiras e criam neblinas que protegem a fauna e a flora do calor excessivo. Para as baleias e pinguins, essas correntes são cruciais para a navegação e a busca por alimento durante suas longas migrações. As correntes oceânicas da Patagônia conectam o oceano e o continente, sustentando uma rica biodiversidade. Elas são parte de um ciclo maior que afeta todo o ecossistema, mostrando como os fenômenos naturais desempenham um papel crucial na sobrevivência das espécies. Na Patagônia, tudo está interligado por essas forças invisíveis. O condor andino é uma das maiores aves de rapina do mundo, com uma envergadura impressionante que pode ultrapassar os 3 metros. Na Patagônia, essa ave majestosa reina sobre os céus, utilizando as correntes de ar quente para planar sem esforço por longas distâncias. O condor é um necrófago, alimentando-se de carcaças de animais mortos, o que o torna essencial para a limpeza do ecossistema. Com sua visão aguçada, o condor pode localizar carcaças a quilômetros de distância. Ele passa horas no ar, planando sobre as montanhas e vales em busca de comida. Sua capacidade de voar por longos períodos, sem bater as asas, é um exemplo da adaptação perfeita ao ambiente ventoso da Patagônia. O condor andino não só é importante para o equilíbrio ecológico, mas também carrega um significado cultural profundo para as comunidades locais. Venerado como símbolo de força e liberdade, ele personifica a grandiosidade dos céus patagônicos e a conexão entre a vida e a morte no ciclo natural. Embora grande parte da Patagônia seja árida e rochosa, a região também abriga áreas de pântanos e planícies alagadas. Esses pântanos são habitats cruciais para diversas espécies de aves aquáticas, como patos e cisnes de pescoço preto, que encontram refúgio nas águas rasas. As plantas aquáticas que crescem nesses ambientes fornecem alimento e abrigo, criando um ecossistema único. Além das aves, os pântanos também sustentam pequenos mamíferos e répteis que se beneficiam da umidade constante. Esses animais utilizam os pântanos para se esconder de predadores e encontrar alimentos abundantes, como insetos e peixes. As zonas alagadas são um contraste marcante com o restante da Patagônia, mas igualmente importantes para a biodiversidade. Os pântanos da Patagônia mostram como a vida encontra formas de prosperar até nos ambientes mais inesperados. Eles são pequenos oásis de vida em uma paisagem dominada por ventos e rochas, um testemunho da diversidade e da resistência das espécies que habitam a região. O calafate é um dos arbustos mais emblemáticos da Patagônia, famoso tanto por sua resistência quanto por sua pequena fruta azulada. Segundo a lenda local, quem come o fruto do calafate está destinado a retornar à Patagônia, um mito que reflete o forte vínculo entre a planta e a terra. Essa planta cresce em solos pobres e expostos a ventos fortes,
demonstrando sua impressionante capacidade de adaptação. Com raízes profundas, o calafate resiste à escassez de água, extraindo o máximo de nutrientes do solo árido. Suas frutas são apreciadas por diversas espécies de aves, que ajudam na dispersão de suas sementes, garantindo a sobrevivência da planta. Além disso, o calafate é utilizado por humanos para a produção de doces e bebidas tradicionais, tornando-se um símbolo da conexão entre a flora local e as pessoas. Essa planta não é apenas um símbolo cultural, mas também uma prova da resiliência da flora da Patagônia. O calafate reflete a persistência da vida em um ambiente onde o vento e o clima extremo desafiam diariamente sua sobrevivência. Ele é uma verdadeira maravilha da adaptação natural. Os imponentes cânions da Patagônia não são apenas formações rochosas impressionantes, eles também abrigam uma variedade de vida secreta. As fendas nas rochas oferecem abrigo contra os ventos ferozes e as temperaturas extremas, criando micro-habitats para insetos, pequenos mamíferos e aves. Entre os habitantes dessas áreas estão os pumas, que utilizam os cânions como esconderijos perfeitos durante a caça. Além dos pumas, aves de rapina, como o condor andino, encontram nesses cânions locais ideais para fazer seus ninhos protegidos do vento. A vegetação que cresce entre as rochas é resistente e diversa, composta por espécies que conseguem sobreviver com pouca água e exposição solar limitada. Esses ambientes são menos explorados, mas oferecem uma riqueza biológica impressionante. Os cânions da Patagônia são verdadeiros refúgios para a vida selvagem, funcionando como pequenas oásis de biodiversidade em meio ao ambiente inóspito. Eles mostram como a natureza se adapta a qualquer condição, aproveitando cada oportunidade para florescer, mesmo nos locais mais inesperados. O papagaio da Patagônia é uma das poucas espécies de papagaio que conseguem sobreviver em climas frios. Adaptado às regiões ventosas e secas, esse papagaio possui uma plumagem espessa que o protege das baixas temperaturas. Ele vive em grandes bandos, o que também ajuda a manter o calor corporal nos momentos mais frios. Esses papagaios fazem seus ninhos em falésias rochosas, utilizando as fendas para se proteger dos predadores e do clima extremo. Sua alimentação é composta principalmente de sementes e frutas, que eles encontram nas regiões mais áridas. Mesmo em um ambiente tão desafiador, esses papagaios são capazes de prosperar, criando laços sociais fortes e comunicando-se por meio de chamadas ruidosas. O papagaio da Patagônia é uma prova de como a vida se adapta para sobreviver em condições adversas. Sua presença nos céus da Patagônia, em meio aos ventos intensos, reforça a incrível capacidade das espécies de evoluir e se ajustar, tornando-se verdadeiros sobreviventes da natureza. Os ventos constantes da Patagônia não afetam apenas a fauna e a flora, mas também moldam a própria paisagem da região. A erosão causada pelos ventos esculpe as rochas e transforma o solo, removendo as camadas superficiais e deixando a terra árida e rochosa. Esse fenômeno cria um ambiente desafiador para o crescimento de plantas, que precisam de raízes profundas para se manterem firmes. O solo da Patagônia, embora hostil, ainda consegue sustentar uma biodiversidade única. As plantas que sobrevivem ali são adaptadas para aproveitar ao máximo os poucos nutrientes disponíveis e resistir à perda de umidade causada pelo vento. Essas plantas, por sua vez, fornecem abrigo e alimento para os animais da região, criando um ecossistema resiliente. A interação entre os ventos e o solo é um dos principais fatores que tornam a Patagônia um ambiente tão único. Esse ciclo constante de erosão e adaptação é um exemplo poderoso de como a natureza se ajusta e encontra formas de prosperar, mesmo em um cenário tão inóspito. Ao longo dos séculos, os povos indígenas da Patagônia desenvolveram uma relação profunda com a fauna local, baseada na caça de subsistência. Os guanacos, por exemplo, sempre foram uma fonte vital de alimento, vestuário e materiais para esses povos. Utilizando técnicas tradicionais como armadilhas e flechas, eles caçavam de forma sustentável, sem comprometer o equilíbrio natural da região. Essa relação harmoniosa com a natureza
continua em algumas comunidades tradicionais que preservam esses conhecimentos ancestrais. A caça de subsistência é limitada e respeita os ciclos de reprodução dos animais, garantindo que as populações selvagens não sejam ameaçadas. Além do guanaco, aves e pequenos mamíferos também fazem parte da dieta dessas comunidades. A caça de subsistência na Patagônia é um exemplo de como os seres humanos podem coexistir com a natureza de maneira equilibrada e sustentável. Esse modelo de vida, que respeita os ritmos naturais, é uma lição de como devemos tratar os recursos do planeta de forma consciente e responsável. No meio das vastas planícies da Patagônia, as lagunas altiplânicas oferecem uma visão contrastante. Essas lagoas são fontes preciosas de água, rodeadas por vida que depende de sua existência. Espécies de aves aquáticas, como os flamingos, fazem desses refúgios seu lar temporário, alimentando-se de algas e pequenos crustáceos que prosperam nas águas salinas. Além das aves, pequenos mamíferos e répteis se beneficiam das condições mais amenas ao redor das lagoas. A água atrai animais de regiões áridas, proporcionando um ponto crucial de sobrevivência. As margens dessas lagunas também abrigam uma vegetação única, adaptada ao solo salino e ao clima extremo da Patagônia. Esses corpos d'água, embora poucos e dispersos, são fundamentais para a manutenção da biodiversidade na região. Eles demonstram como até mesmo as menores porções de água podem ser vitais para a sobrevivência de inúmeras espécies. As lagunas altiplânicas são verdadeiros oásis no coração de um ambiente severo. O inverno patagônico é brutal, com ventos gelados que varrem as planícies e cobrem tudo com neve e gelo. Durante essa estação, a fauna da Patagônia precisa de estratégias elaboradas para sobreviver. Espécies como o guanaco desenvolvem uma pelagem ainda mais densa para se proteger do frio intenso, enquanto muitas aves migratórias deixam a região em busca de climas mais amenos. Alguns animais, como a raposa cinzenta, permanecem ativos durante o inverno, utilizando sua camuflagem para se esconder na neve e continuar caçando pequenos roedores. Já outros, como alguns anfíbios, entram em um estado de hibernação, reduzindo ao máximo suas atividades para economizar energia até a chegada da primavera. A cada inverno, a Patagônia se transforma em um campo de batalha pela sobrevivência. Aqueles que conseguem resistir às condições mais severas são um testemunho da força e resiliência da vida selvagem. O inverno patagônico é uma prova de que, onde há vida, há luta. Nas montanhas da Patagônia, a vegetação é escassa, mas incrivelmente resistente. As plantas que crescem nessas altitudes extremas enfrentam temperaturas congelantes, ventos fortes e solo pobre. Espécies como a lenga e o nire são árvores adaptadas para sobreviver em altitudes elevadas, desenvolvendo raízes profundas para encontrar água e folhas que minimizam a perda de umidade. Essas árvores não apenas sobrevivem, mas também desempenham um papel crucial na sustentação do ecossistema das montanhas. Elas fornecem abrigo para aves e pequenos mamíferos que se protegem dos ventos cortantes. A vegetação de altitude também ajuda a estabilizar o solo, prevenindo a erosão causada pelos ventos intensos. Apesar das condições adversas, essas plantas continuam a crescer, provando que a vida sempre encontra um caminho, mesmo nos lugares mais inóspitos. As montanhas da Patagônia são um lembrete constante de como a natureza se adapta, moldando a paisagem com sua resistência e persistência. As faixas costeiras da Patagônia são regiões de contraste, onde o mar frio do Atlântico Sul encontra as terras áridas e ventosas. Nessas áreas, a vida se adapta tanto às condições marítimas quanto terrestres. Espécies de aves marinhas, como os cormorões e albatrozes, fazem seus ninhos em falésias rochosas, protegidos do vento intenso. Mamíferos marinhos, como os elefantes marinhos, utilizam as praias da Patagônia para descansar e se reproduzir, enquanto pequenos crustáceos e peixes se beneficiam das correntes frias ricas em nutrientes. Essas águas costeiras são fundamentais para a biodiversidade da região, proporcionando alimento e abrigo para uma grande variedade de espécies.
a vida nas faixas costeiras é marcada pela adaptação constante às mudanças entre o mar e a terra. Os habitantes dessa área precisam ser flexíveis, aproveitando ao máximo os recursos que o oceano oferece. A interação entre esses dois ambientes cria um ecossistema único e dinâmico, onde a vida floresce apesar dos desafios. Os rios da Patagônia são linhas vitais que atravessam a região, trazendo água fresca para terras áridas. Eles são o lar de uma variedade de espécies de peixes, como o salmão e a truta, que migraram para a região ao longo dos anos. Esses rios também sustentam uma rica fauna de aves aquáticas, que utilizam suas margens para se alimentar e se proteger. Os castores, uma espécie introduzida na região, criaram diques ao longo de muitos rios patagônicos, alterando a paisagem e criando novos habitats. Esses diques, embora controversos, formam pequenas lagoas que abrigam uma diversidade de vida selvagem. As plantas ribeirinhas, por sua vez, ajudam a estabilizar as margens dos rios, evitando a erosão causada pelo vento e pela água. Os rios da Patagônia são essenciais para a manutenção do ecossistema regional, fornecendo a água que sustenta toda a vida ao seu redor. Eles são um lembrete de que, mesmo em regiões áridas e ventosas, a água é a chave para a sobrevivência e a prosperidade das espécies. Depois de explorar as maravilhas e desafios da Patagônia, fica claro que a natureza sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nos lugares mais inóspitos. Deus criou esse mundo com uma perfeição impressionante e cabe a nós aprender com a resiliência da fauna e flora dessa região única. Agora pare um momento e reflita. Se a natureza enfrenta ventos, frio e solidão e ainda assim prospera, o que você pode fazer para superar seus próprios desafios? Inscreva-se no nosso canal para continuar aprendendo com as lições da criação divina e descubra como aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia.